Bom dia, gente. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco com vocês sobre simulação de arranjo de carga. Como a gente tinha falado lá no começo, não é toda atividade de transporte, não é todo segmento de transporte que é necessário ter uma simulação de arranjo de carga. Ou orçamentista que faça simulação de arranjo de carga. Existem casos que, quando são caixas similares ou independente de outros tipos de caixa, isso pode ser feito através de software, né, ou do pessoal do operacional. Como esse vídeo aqui é voltado para o orçamento, então a gente vai pensar em quando for necessário fazer a simulação. Ou seja, quando a gente está vendendo para o cliente, antes de vender para o cliente, é preciso fazer uma simulação e apontar para o cliente, né, quantos veículos é necessário para transportar a mercadoria que ele deseja transportar. A simulação de arranjo de carga, no dicionário, ela é um ato ou efeito de simular. Simular significa, né, fingir, fazer o simulacro de, fazer parecer real, o que não é. Fazer crer, aparentar, é imitar. Então, a gente, no orçamento, imita, né, a realidade. Arranjo, porque por pôr em ordem ou com os objetivos no local apropriado, né? Que é arrumar, desarranjar, desarrumar, descompor. Então, a simulação de arranjo de carga é, portanto, um ensaio que ocorre antes da carga ser arranjada de fato, isto é, acondicionada sobre o caminhão. É uma tarefa, portanto, essencial para reduzir custos operacionais ou logísticos. E aqui, no redução de custos, envolve de novo o comprador. O comprador passando as informações precisas, corretas, com certeza ele vai ter a redução de custo aí para sua carga. Se ele não passar, né, ninguém tem bola de cristal, o orçamentista não consegue definir exatamente a quantidade de veículo e pode acabar errando por culpa de quem queria que ele fizesse a coisa certa, né, e não passou as informações necessárias. Quando a gente fala de simulação de arranjo de carga, a gente tem que evitar situações como essa, né? A gente precisa reduzir os custos do transporte, porém, é necessário entender que a carroceria do caminhão ou semi-reboque é limitada. Além de entender que a legislação, e fazer um arranjo de carga adequado minimiza os riscos de chegar danificada no cliente, né? E burlar a legislação nunca é solução para você reduzir custos, né? Tem outros meios, sempre tem outros meios fazendo a coisa de uma forma certa. E assim, né, como a gente vê nessa imagem, um arranjo de carga aí mal feito pode acabar causando danos, acidentes, morte no trânsito, aí, morte de pessoas que não tinham nada a ver com quem está transportando a carga. A gente já viu, né, lá atrás, que a altura máxima permitida para um caminhão é de 4,4 metros de altura. Agora imagine a altura do solo até a superfície da carroceria. Aqui, ali atrás do pneu, aqui, dá para ver, a gente está imaginando que seria de 1,60 metros essa altura, né, do solo até a superfície. E quantos metros sobra para a carga? Ela vai sobrar ali, nesse caso, 2,80 metros para chegar aos 4,40. Se for carroceria baú sider, é preciso reduzir a altura do teto. Então, é mais limitada ainda. Então, o fabricante ele vai ter que fazer uma altura de 4,40 máxima. Abaixo de 4,40, né, o teto, então não sobra mais 2,80. Vai sobrar 2,70, 2,75 talvez, né? Nessas características aí que pode ser feito uma carroceria aí pensando no fabricante do veículo.
Via de regra, talvez as carrocerias padrões sejam até menores, 2,60. Eu não sei dizer, não sei afirmar sobre isso. Isso aí é um caso que cada frotista, né, cada transportador tem que conhecer sua frota para determinar essa altura aí, para conhecer, né, sua frota, para conhecer qual que é a altura que o seu caminhão, que a carroceria do seu caminhão tenha, né. E, para a largura útil do caminhão, a gente tem que considerar que a legislação permite largura máxima de 2,60. Tá? Mas a gente tem que considerar que a carroceria tem tampas com medidas aproximadas, né? Vamos imaginar de 5 centímetros do lado direito e 5 centímetros do lado esquerdo. Então, 2,60 menos 5 sobra 2,50. Isso já reduz 10 centímetros. Então, os 10 centímetros restantes devem ser considerados como folga de segurança. Então, aqui ainda a gente vai ter mais uma folga, porque se você colocar, considerando várias caixas, você não pode ultrapassar 2,40, porque a última lei, se tiver alguma rebarba, alguma coisa, não vai caber na carroceria. Então, vamos considerando aqui sempre essas folgas de segurança, né? 2,40 seria o ideal para uma carroceria, para transportar uma carroceria. Passando disso, a gente tem que analisar o caso. Não dá para dizer assim, não dá para fazer, e também não dá para dizer com segurança que dá para fazer. Aqui a gente tem, né, nessa simulação, um desenho aí de uma carroceria pela parte interna, né, o espaço da largura, as caixas aqui dá para ver das tampas, a tampa frontal. É preciso conhecer, ter consciência de como é composta a carroceria, que por incrível que pareça, eu já vi gente que não tem muito esse conhecimento, então é importante a gente falar sobre eles. Quando a gente fala de carrocerias fechadas, a gente tem que ter cuidado com a área livre interna, que é a área livre das portas, né? Às vezes a porta é menor, a entrada da porta é menor que o baú em si, mas isso ele implica que pode eliminar todo o espaço útil, porque se a carga tiver uma determinada dimensão, ela já não consegue entrar naquela porta. Hoje em dia eu vejo muito caminhão que essa porta ela se abre totalmente, então isso não gera problema, mas há veículos mais antigos que podem ter sim esse problema. Existe modelo em que a área livre da porta é menor do que a área livre do baú, portanto impedindo que a carga maior que o espaço da porta sejam colocadas na carroceria. Um cuidado aqui também que tem que ter é que peças com rodinhas tem que saber se essas peças com rodinhas foram medidas ou se foi medida só o tamanho da peça. Por exemplo, a gente vai transportar uma geladeira. Qual que é o tamanho da geladeira? 2 metros. O sujeito lá considerou que essa geladeira tem rodinha? Não. Então a gente tem 2,10 metros. Se a carroceria do caminhão tem 2,05 metros, essa geladeira não vai entrar. Vai dar problema, vai dar um problema aí sério aí o transportador. Então tem que sempre estar preocupado se esse equipamento ele foi medido, o pé dele, né, do total até em cima, é o peso, a gente tem que sempre medir para transporte as extremidades das medidas, né, o equipamento mais embalagem, mais pés, ou mais rodas, ou equipamento mais pés, ou rodas, mais o pallet, ou estrado, ou o que ele tiver sobre. Na largura, a mesma coisa. Bom, o objetivo, né, da simulação do arranjo de carga é determinar o espaço necessário para o transporte e dimensionar o número de veículos para o serviço. Portanto, em primeiro lugar, é preciso conhecer os tipos e tamanhos de carrocerias à disposição no momento da simulação do arranjo de carga. A simulação de arranjo de carga é uma arte, né? É uma arte para artista, né? A gente pode fazer milagres às vezes. Inverte largura com comprimento, pega uma caixa menor, põe junto com a maior, ou pega duas iguais. Fazendo essa arte de artista, é possível otimizar bastante a carga aí. Não existe melhor maneira de começar a fazer uma simulação de arranjo de carga, mas precisamos ter um ponto de partida, né? Eu vou trazer aqui, né, uma sugestão, né, lógico que tem várias outras formas,
mas eu preciso trazer uma única sugestão, então vamos em frente aqui. Uma boa maneira de começar a simulação de arranjo de carga é pela massa, né, que é o peso. Identificar os produtos de maior massa ou mais pesados, ainda que sobre espaço na carroceria. Muitas vezes o produto precisa ir sozinho em determinado espaço da carroceria para não causar deslocamento do centro de gravidade da carga. É importante verificar se o produto não tem peso concentrado, dividindo-se a massa pelo comprimento. Se o resultado for igual ou menor que 2,5 tons, está tudo bem. Se o resultado for maior, cuidado. É preciso conhecer muito bem as características do produto e ter cautela ao insistir em carregar em um veículo comum. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para evitar esse símbolo, né, do balanço. Né? O balanço ele pesa de um lado e livra do outro. Né? Isso pode causar aí problemas na suspensão do caminhão. O caminhão pode causar até tombamento, dependendo aí da característica da carga do veículo. Né? Para um produto aí com peso concentrado, os pezinhos ou rodinhas, por exemplo, influenciam na pressão que o produto exerce sobre a superfície da carroceria, e eles podem danificar o produto, a carroceria ou ambas, né? Ele causa aquele efeito faca, ele pressiona, ele é tão pesado, ele vai estar em 4 pontos ali, né? 4 pontos pequenos pressionando sobre a carroceria. Se a carroceria não tiver a resistência necessária, não tiver ali, ela vai pressionar e vai estourar. A carga vai para baixo. Então tem que ter esse cuidado com os pezinhos. Cuidado com a suspensão e chassi. Eles são fabricados com resistência limitada conforme a sua finalidade. Então tem que conhecer, porque o caminhão, uma carreta comum, ela é fabricada para transportar carga distribuída ao longo, né, do seu chassi. Não queira colocar 25 toneladas em 2 metros, em 5 metros. Não tem condições. Por quê? O chassi ele vai acontecer o que? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai arcar. Porque ele não foi fabricado para suportar muito peso em um único ponto. Então tem que ter esse cuidado, entender que ela foi fabricada para distribuir a carga. E aí a gente precisa ter esse cuidado aí, né, para saber, né, o comportamento dessa carga em cima dessa carroceria. E evitar acidente aí que o caminhão quebra aí no meio da rodovia, causar acidentes. Depois de analisar a massa, né, a massa que é o peso, é hora de analisar a altura. Então, há peças ou produtos que causarão excesso de altura. Tem que fazer essa pergunta, né? Se existe, então é necessário separar esses produtos e lidar com eles no segmento de carga excedente. Né? Só que já elimina. Ó, tem peso concentrado? Elimina a carga, vamos pensar nela separada. Tem excesso de altura? Vamos pensar nela de uma forma separada, carga excedente. Há produtos que permitem empilhamento? Não é aconselhável empilhamentos de caixa ou produtos com embalagens diferentes. Deve-se respeitar os símbolos de empilhamento máximo e fragilidade dos produtos. A superfície do produto e a sua embalagem precisam ser planas e ter aderência que permita o empilhamento. São dicas importantes que garantem a segurança da carga. Existem produtos altos demais em relação à sua largura e ao comprimento? Quanto mais alto e estreito o produto for, mais difícil será de mantê-lo em pé. É preciso cuidado especial na amarração desse produto. Então aqui a gente tem o problema, se for muito em pé, ele vai ficar desequilibrado. Então como que vai amarrar essa carga no caminhão? Como é que, né, tem que entender, tem que pensar em como vai amarrar. É possível transportar? É, mas como a amarração vai ser feita? O caso anterior ali também, do empilhamento, se você colocar uma caixa grande em cima de uma menor, ela pode se desequilibrar, ela vai ficar bamba. Se você colocar uma caixa pequena em cima de uma caixa grande, ela, dependendo do peso, ela vai pressionar a tampa e vai afundar e vai danificar o produto que está dentro da caixa maior. Porque geralmente as caixas elas têm ela tem as forças nos cantos, né? Os cantos é que dão firmeza para as caixas.
Dificilmente a caixa ela é feita com tampa que resista outra caixa em cima. Aqui, ao colocar dois produtos um ao lado do outro, é preciso se preocupar com a amarração. A cinta fará um ângulo entre o produto mais alto e o ponto de amarração da carroceria, que talvez não permita que ela prenda o produto menor. Então, temos aqui um grande e um pequeno. A cinta ela vai passar nesse espaço. E nesse momento, esse produto menor aqui, a cinta vai passar aqui por cima e ela não vai conseguir prender o produto menor, ele vai ficar solto, podendo causar até um acidente aí, né? Dependendo da situação que o motorista se envolver na estrada. Temos que se preocupar com largura também. Começar organizando o produto depois de organizar aí pelo peso, pela altura. Aí a gente começa a organizar o produto pela largura, né? O mais largo para o mais estreito é uma boa dica. Por quê? Então vamos dar essa dica. Organize a largura do maior para o menor. Do mais largo para o menos largo, né? Para o menor. Por quê? Os produtos que não permitem perfila devem ser escolhidos primeiro. Em seguida, aqueles que somado largura possam ser colocados lado a lado. Isso já elimina bastante trabalho, né? Já pega a largura, você já consegue determinar qual que não dá para ir na lateral. Já coloca ali sozinho e vai depois vendo os menores aí para ir fazendo a simulação do arranjo de carga, né? Tem que ter atenção ao centro de gravidade, né? Deve-se sempre perseguir a organização de produtos com larguras similares. Às vezes você tem dois produtos, mesmas dimensões, porém um tem o dobro da tonelada do outro. Um é 5 toneladas e outro é 1. Isso aí já vai causar um desequilíbrio aí nesse caminhão. Tem que analisar isso com cuidado. É óbvio que o produto com maior comprimento deve ser a referência quanto ao comprimento usado na carroceria. Então, a gente organiza pela largura, mas tem que tomar cuidado e considerar sempre o mais largo. E dentro desse espaço, se cria um retângulo ou um quadrado imaginário. E as caixas que vão ao lado, elas precisam estar dentro desse quadrado ou retângulo imaginário, considerando o produto com maior comprimento. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? O comprimento total, né? Ou seja, a soma do comprimento dos produtos deve ser igual ou menor que o comprimento interno da carroceria. Não pode ser maior, porque senão a gente vai ter o problema lá de não caber, né? De não caber. E também, né? Ou tira a tampa, que aí você entra na questão de carga excedente, ou vai ter que redimensionar o caminhão, ter que voltar com o cliente, brigar com o cliente. Eu tenho aqui, né, trazer uma sugestão de um simulado aqui. Esse aqui é uma legenda, né? O 1 seria o veículo, né, o número 1 aqui. O A seria o produto em fila. O 1A1, né, seria o produto em perfila na posição à esquerda de outro produto, né? E o 1A1A seria um produto formando uma fila interna dentro da fila principal. E o 1A mais 0, produto que será base de empilhamento. E o 1A mais 1, o produto vai estar sobre o produto da posição 1A mais 0, empilhado, né, sobre aquele produto ali. As letras indicam o comprimento e os números referem-se à largura e altura. Então, as letras vão dizer A, B, C, D, vai estar sempre falando do comprimento. E os números, eles vão estar ali vai determinar o veículo e vai determinar a posição da peça na largura, né? Na largura do caminhão. Então, aqui, um simulado aqui, né? A posição do simulado de arranjo de carga. Aqui na última coluna, o PAC é onde que essas peças elas estariam quando, né? A gente tem a listagem que o cliente passou e aqui no PAC a posição que essas peças devem ficar aí quando for carregada no veículo.
Então, é uma sugestão aqui de simulação de arranjo de carga e como que você vai passar essa informação aí adiante. Então, aí a primeira peça, a 1A mais 0, ela vai estar na base, na posição 1, na fileira A, na frente do caminhão, né? E o 1A mais 1, ela vai estar em cima da primeira peça. O IBC, né, que é o segundo produto da linha, ela vai estar na posição 1B1. Então, quer dizer, tem um produto do lado do IBC. E onde está esse produto? Ele está lá no final. Tem outro IBC bem no final ali, na última posição, que é o 1B2, né? Que é um segundo IBC, vai um do lado do outro. A terceira peça ali da terceira fila, a 1C, vai sozinho. Não tem letra depois do C, então vai sozinho a carga. Porque se a gente olhar na largura, 2 metros, não tem nenhuma carga ali com possibilidade de colocar ao lado. E a 1D é a mesma coisa. Considerando aí 2,50 metros de comprimento, 1,50 de largura. Se a gente olhar para a carga, não tem nada que possa ser colocado. Então, vai sozinho a peça 1C e a 1D. A peça 1, né? A peça 1E1, né? O PAC 1E1, ela, todas essas... Está no caminhão 1, na posição E1, que é atrás da E. E ela tem mais uma peça ao lado. A gente tem que encontrar a peça que vai ao lado dela. A peça que vai ao lado dela é a penúltima linha. Então, a peça que é uma lavadora, a E2, 1E2. Essa lavadora vai do lado do aspirador, né? Que é 1E1. E se a gente somar ali, ó, 1,10 mais 1,20 vai dar 2,30 de largura, vai com espaço de 2,40. Somando no comprimento, aí sobra os negritos, a gente vai ter 2 metros mais 1,20, mais 3,40, mais 2,50, mais 2,40 de comprimento, vai determinar a carroceria do veículo. Isso aqui é uma sugestão aqui, né, que dá para ser utilizada para passar essa informação para o cliente, porque aí o PAC, né, que é a posição do simulado de arranjo de carga, ele passa a ser uma fonte de informação. Nesse simulado, ele teria aí, é um simulado diferente do anterior, mas aqui ele está desenhado e com os números. Então, a gente tem um caminhão, um croquis de caminhão e o croquis do conjunto transportador, que você pode utilizar isso aí como em casa aí, para comunicar aí com as pessoas. Dá para ser desenhado à mão, né? É um quadrado, dois retângulos com um triângulo dentro. E no segundo caso é dois retângulos com um quadrado pequeno separando eles e um triângulo, né, para simular a carroceria. Para simular aí a cabine. Então aqui a gente tem a peça 1A do lado da 1A2, né? 1A1 do lado da 1A2, a 1B1 do lado da 1B2 e a 1B3. Aquilo que a gente falou do comprimento, a 1B2 ali, ó, tem que somar a 1B2 que ela é mais comprida. E olha o espaço que sobra ali, porque a 1B2 toma o espaço da 1B3 e da 1B1, que poderia ter uma caixa menor, mas no caso aqui não tem. A C, ela vai sozinha, deveria ter um número 1 ali, né, para indicar que é o caminhão 1, mas ela vai sozinha ali nessa carroceria. A 1D1, ela vai na lateral e no lado dela vai a 1D2A e a 1D2B, para dizer que a A e a B significa, olha, dá para ir do lado dessa mais duas caixas menores, né? E a 1E10 e a 1E20, elas estão carregando nada de caixa, mas atrás, aqui fora da carroceria, a gente vê que a gente tem a 1E1, a 1E1 mais 1 e a 1E1 mais 2. A 1E1, ou seja, são caixas que estão empilhadas. A 1E1 está ali, a 1E1 tem duas caixas em cima da 1E1. Provavelmente,
tenha mais caixas em cima da 1 e 2 0, porque o 0 significa que tem mais caixas em cima dela. Então, vamos continuar aqui falando aí, né? Da cubagem, né? O frete peso por cubagem, ele é feito a partir de duas combinações, sendo que a maior delas prevalece. Então, calcula-se a embalagem multiplicando o comprimento, largura, altura, mais o fator do modal. E aí pesa-se o produto. O resultado que for maior será a referência para cobrar o frete peso. Então, a cubagem é feita dessa maneira. Quando a gente fala de cálculo de cubagem no modal marítimo, a gente tem que pegar o comprimento, a largura, a altura vezes o fator, né? Aqui a gente tem um exemplo aí do modal marítimo. Um volume de 2,50 por 1,80 por 2,10 pesa 2.865 kg. Ele deu a cubagem de 9,45 metros cúbicos e o peso 2.835 kg. Só que, se a gente for fazer o fator da cubagem ele é maior. Ele vai para 9.450 quilos cubados. Então, ele é cobrado 9.450 quilos cubados. Quando a gente fala no modal aéreo, o cálculo aqui, né, utilizando o mesmo exemplo, o volume, né, o peso real do aéreo é o mesmo, só que porém o fator ali, ó, é diferente do marítimo, é 1,66, 166,667, o que a cubagem vai se tornar uma cubagem menor, né? O cúbico vai ser menor do que o peso real. Então, nesse caso, vai ser cobrado o peso real da carga e não o peso não o cubado, né? É diferente do que foi falado aí no marítimo. E já a quantidade do modal rodoviário é o mesmo peso real, só que o fator de cubagem é 300, então o peso real deu o mesmo que o peso cubado, então vai ser cobrado aí indiferente um do outro. É dessa maneira aí que faz peso cubado quando trabalha-se com o transporte fracionado. Quando a gente fala de acondicionamento de carga e amarração de carga, a diferença entre massa e peso é que a massa é medida em gramas e peso em newtons. A gente vulgarmente fala diferente, né? Tradicionalmente a gente fala quanto pesa. Na verdade, qual é a massa desse produto? A massa é uma propriedade de matéria. O peso é uma força devida à gravidade. Porque mesmo que a gente estivesse falando em questões corretas, a gente deveria perguntar quantos newtons pesa, não quantos quilos. A gente fala em duas coisas diferentes aqui. Quantos quilos é essa massa? Ou quantos newtons é esse peso? A massa, ela é diferente de peso. O que a gente também tem que se preocupar aí na simulação aí de arranjo de carga é com o centro de gravidade. Olha o que pode causar. Quanto mais elevado for o centro de gravidade de uma carga, mais essa tenderá a voltar-se quando sujeita a forças horizontais. Então, ela pode balançar aí, pegando uma curva, o caminhão dá uma freada, ela está em cima, ela pode exercer peso diferente em determinado momento do trajeto aí, por causa da velocidade do veículo. As principais forças de aceleração, ela é para frente, para as laterais e para trás, para cima e para baixo. Então a gente está comparando aqui, a gente tem a força estática e a força dinâmica. A força estática é quando o caminhão está parado, é aquela força de balança, né? Aquela força que a balança determina. A força dinâmica, ela pode dobrar
do caminhão quando ele estiver em movimento. Então, se o caminhão estiver andando, pega um quebra-mola, uma carga de 1 tonelada, ela pode se transformar em 2, né, de cima para baixo. Ela também, a força dela também diferencia para frente, para laterais ela é diferente, ela não é a mesma carga, ela é 1 × 5 maior do que quando o caminhão está parado. Então, por que é importante fazer o acondicionamento e amarração de carga? Porque um objeto continuará a deslocar-se em linha se não forem exercidas forças contrárias ao seu deslocamento. Então, se a gente não amarrar, não acondicionar a carga de uma forma adequada, né, amarrada bonitinho, presa no caminhão, ela vai continuar se deslocando. Se o caminhão para, ela vai continuar indo para frente. E é onde acontecem muitos acidentes fatais, onde até o próprio motorista aí perde a vida aí, por causa que a carga lá vai com muita força para frente, estoura aí cabine e acaba matando o motorista. É importante que a carga esteja bem firme na carroceria do caminhão para que durante curvas ou frenagens ela não se desloque, causando acidente ou danos na mercadoria. Lembra do caminhão que a gente viu agora há pouco? Carga excedente? Esse aqui não é o mesmo caminhão, mas essa carga caiu. Estava sendo segurado ali somente pela lona e acabou caindo aí, tombando, causando aí um prejuízo aí, né, pro dono da mercadoria, um transtorno aí, tendo que recolher depois, mandando consertar, comprando outra carga. Se a carga não tiver no seguro, ainda o prejuízo é ainda maior. A carga precisa estar bem presa no caminhão, bem travada e com material de enchimento, né? Nesse exemplo aqui, ela está bem presa, ali está estufada dentro do caminhão, ali está firme. Essa carga ela vai seguir aí muitos quilômetros aí, sem provavelmente causar nenhum problema aí no trânsito. Tem que usar e abusar de pallets de carga, almofadas de ar, material de atrito, esteira de madeira, travessas de travamento, escora, cordas, cintas de amarração. Tem que abusar desses itens, não pode deixar eles, né, não pode deixar assim, vamos economizar, não pode deixar de economizar, porque é uma economia que custa mais caro, que custa caro, porque a gente economiza no momento, mas o transtorno que vem depois aí, o prejuízo é bem maior, causar aí, né, problemas com o cliente aí, ou até mesmo o cliente, o comprador vai causar problemas aí com o vendedor, com o cliente dele, porque a transportadora não tomou as devidas precauções aí, ou porque quis ajudar o embarcador a economizar no frete. E na verdade é uma responsabilidade aí do embarcador, né, fazer o acondicionamento da carga, que esteja adequada, a amarração. Talvez a amarração cintas, as cintas e lona de responsabilidade do transportador, mas os partes, as escoras, estacas, travessas, esse material é de responsabilidade aí, na minha opinião, do embarcador, e ele precisa disponibilizar isso para a transportadora. Eu creio que como transportador, o transportador ele tem que recusar uma carga que não estiver bem acondicionada. Porque, para que causar problemas aí, né? Porque se pode evitar um acidente, evite. O acondicionamento de carga e amarração tem a resolução do CONTRAN número 552 de 2015, que ela entrou em vigor em 2018, que ela fica os requisitos mínimos de segurança para a amarração das cargas transportadas em veículos de carga. Dá uma olhadinha nessa resolução, é muito boa, ela não é muito grande, mas tem muita informação, tem essas imagens aqui que são dessa resolução, a amarração correta. A cinta não pode ser por trás, né? Aqui na figura número 1, que está simulando que a cinta está por cima da carroceria. Não pode, ela tem que ser
igual no desenho de cima, por dentro da carroceria. Essa mesma resolução, ela no artigo 7, ela vai falar que para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, restando espaço vazio nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador. Além dos dispositivos de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam os movimentos para frente e para trás da carga. Então, a lei já está falando que tem que ter cuidado com a amarração da carga. Ainda a mesma resolução, ela diz que nos veículos cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ser resistente o suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga que se destinam. Deixo uma dica aqui, 2 materiais muito bons. Um livro do Rubens Penteado de Mello, cara muito bacana, um engenheiro. Vale a pena conhecer, ler esse livro, tem muita informação, ele é rico em informação. O Rubens ele também dá curso aí de amarração de cargas, procura seguir ele, encontrar ele, ver onde que ele costuma dar os cursos aí, vale a pena também, tendo uma disposição, dinheirinho, tempo para fazer, vale muito a pena. E tem esse outro material que é acondicionamento de carga nos transportes rodoviários, que são as técnicas europeias. Esse também é um material muito bom. Esses 2 materiais, eles são excelentes aí para essa área aí, né? Para quem trabalha com orçamentos, quem trabalha também com operacional. Muito bom esses livros. Eu recomendo eles bastante. Bom, gente, é isso, né? Nesse vídeo de simulação. Espero que tenha ficado poucas dúvidas. E na medida do possível, vamos falando aí pelos comentários, beleza? Até mais!